E a gente segue falando sobre o tempo, mas agora aqui no Brasil. A gente começa a previsão de hoje atualizando a situação lá no Rio de Janeiro. Choveu muito no estado no fim de semana. Foram de 100 a 200 milímetros em apenas 48 horas. Capital, região serrana, Baixada Fluminense, Costa Verde foram as áreas mais afetadas. Roberta Camargo é quem está com a gente, vai nos contar o que aconteceu por lá no fim de semana. E também, né, Roberta, como é que o dia começa hoje aí no Rio de Janeiro? Mais uma vez, bom dia para você. Pois é, bom dia de novo, Carol, bom dia para todo mundo que nos acompanha. Quem está assistindo agora vai sair de casa, deixa o guarda-chuva na bolsa, viu? Porque hoje tem mais previsão de chuva, aqui na capital principalmente, ó, segundo o Alerta Rio, agora de manhã o tempo fica nublado e encoberto, chuva fraca a moderada de forma isolada. O problema mesmo é a tarde, para variar, né? Aquele esquema de verão, né? À tarde chove mais, pancada de chuva à tarde ainda hoje. E à noite também, pancada de chuva, mas de forma isolada. A temperatura caiu um pouquinho, se é que eu posso dizer isso, né? Tá bem abafado agora aqui no Rio de Janeiro, neste momento eu tô na capital. Para hoje, a máxima, gente, é de 31, 32 graus, não passa de 32 graus. Mas como eu falei, tá bem abafado, tempo bem quente. Por aqui ainda não passa um vento não, então assim, continua quente, mais tarde tem pancadas de chuva. Agora de manhã chuva fraca, moderada de forma isolada. Final de semana, gente, choveu muito. Nova Iguaçu está em situação de emergência. Por lá são 22 pessoas desalojadas. 7 imóveis foram interditados. Para a gente ter noção da quantidade de chuva, em cerca de 3 dias choveu 150% a mais do que o esperado para o mês de fevereiro. A Prefeitura de Nova Iguaçu instalou um gabinete de crise, Defesa Civil e Bombeiros estão nas ruas e foram quase 70 ocorrências em todo o estado. Não foi só Nova Iguaçu que choveu bastante não, viu? Deslizamento de terra, desabamento de muro, alagamentos, foram 18 sirenes acionadas em lugares como Petrópolis, que a gente sabe, historicamente falando, que chove muito, Duque de Caxias também, que é um lugar conhecido por chover bastante, fazer muito estrago por lá a chuva, São João de Meriti, Rio e Mangaratiba. As equipes estão nas ruas usando máquinas para desobstruir as vias, viu? Tem uma força-tarefa atuando também, além de Nova Iguaçu, em Itaperuna, São Fidélis, Pati do Alferes, Santa Maria Madalena, São Sebastião do Alto, Cambuci, Itaucara, Barra Mansa, Bom Jardim e Mesquita. É muito importante, gente, estar em casa, viu ali rachadura no imóvel, nas paredes, no teto. Procura a Defesa Civil. Viu que tem um muro que está ali aparentemente, com cara de que vai desabar, está arriscado, procura, liga para a Defesa Civil no 199. É muito importante esse alerta. Então, para hoje, gente, de acordo com o Alerta Rio, ainda tem previsão de chuva aqui na capital do Rio de Janeiro. De manhã, deixa o guarda-chuva na bolsa. Chuva fraca, moderada, de forma isolada. E à tarde, pancadas de chuva. Também vou ressaltar aqui, choveu, está chovendo bastante, preciso correr para casa? Não. Fica onde está e aguarda a chuva baixar, aguarda a água baixar também. Está com o carro na rua, não força o carro nos alagamentos, porque isso estraga o veículo e também coloca a situação da pessoa em risco. Para hoje, segunda-feira, tem previsão, mais previsão de chuva, previsão de pancada de chuva ao final da tarde. E Nova Iguaçu, aqui do estado, gente, é o lugar aí em situação de emergência. 22 pessoas desalojadas por lá, são 7 imóveis interditados. E em 3 dias, para a gente ter noção da dimensão dessa chuva toda, dessa chuvarada toda, choveu mais de 150% do que o esperado para o mês inteiro. Ou seja, hoje várias cidades aqui do Rio de Janeiro amanheceram aí contabilizando esses estragos da chuva, viu, Carol? Chuva intensa no Rio de Janeiro. Obrigada, Roberta, com as informações, muitos alertas ainda para o dia de hoje. E destaco as imagens que você acompanha em tela agora. Foram registros feitos em Nova Iguaçu. Como a Roberta contava pra gente, uma das áreas mais afetadas pelos temporais. Para que você tenha uma ideia, choveu de 100 a 200 milímetros em várias áreas do Rio de Janeiro. É muita chuva. A gente está falando de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, mas também região de Paraty, ali na Costa Verde, choveu bastante, também mais de 200 milímetros. E essa foi a situação do fim de semana. Ruas completamente tomadas pela água, devido ao intenso volume desses temporais. Por que choveu tanto no Rio de Janeiro? 2 frentes frias passaram pela costa fluminense em apenas 4 dias.
e foram responsáveis por essa chuvarada que provocou transtornos, olha só, até mesmo em ambientes fechados. A gente via ali aparentemente o supermercado também com alagamentos. A circulação de ventos marítimos com força acima do normal e o relevo contribuíram para manter o ar úmido concentrado sobre o estado do Rio de Janeiro e estimular a formação dessas nuvens carregadas. Hoje, as imagens de satélite mostram para a gente que ainda tem muitas instabilidades sobre o Brasil e também sobre o Rio de Janeiro. É chuva que vem por aí. Não deve ser tão forte quanto no fim de semana, mas ela vem. Como o solo está muito encharcado, atenção redobrada lá no Rio de Janeiro. O estado permanece em alerta para deslizamentos. Na terça-feira é que a chuva perde força, mas não chega a parar completamente. E há chances de uma nova frente fria no litoral até o fim dessa semana. E os efeitos dessa frente já poderão ser sentidos a partir de quinta-feira. A chuva também não para no litoral de São Paulo. O Gabinete de Crise da Defesa Civil está mobilizado nesta segunda-feira, depois dos transtornos do fim de semana. No sábado e no domingo, Peruíbe acumulou mais de 250 milímetros de chuva. Ubatuba, cerca de 230 milímetros. Alagamentos e deslizamentos foram registrados. Um homem está desaparecido no Vale do Paraíba. A Natália Laux está aqui com a gente agora para atualizar como é que está essa operação de buscas por esse homem desaparecido. Também, Natália, o que a gente consegue trazer aqui de transtornos registrados nessa região do estado de São Paulo. Mais uma vez, seja bem-vinda, Natália. Obrigada, Carol. Olha só, alerta para chuvas intensas aí prorrogado pela Defesa Civil do Estado de São Paulo, tanto que o gabinete de crise de forma presencial já foi mobilizado. O monitoramento se concentra especialmente nessas áreas, em resposta às chuvas que seguem atingindo o litoral de São Paulo. Nas últimas 48 horas, os acumulados de chuva chegaram a 271 milímetros em Peruíbe e também 235 milímetros em Ubatuba, o que aumenta o risco de deslizamentos de terra e também alagamentos nessas regiões. Esse homem, em função dos deslizamentos, está desaparecido. Se trata de um homem de aproximadamente 50 anos após um deslizamento, então, que atingiu o sítio onde ele mora, onde ele vivia no Vale do Paraíba Paulista. Parte de um barranco acabou cedendo e atingindo o imóvel deste homem. As buscas por ele continuam. Por enquanto, ele não foi localizado. A área permanece isolada devido a risco de novos deslizamentos. A rodovia Oswaldo Cruz registrou 5 pontos de deslizamentos de terra e chegou a ser interditada neste domingo, mas já foi liberada depois de ser limpa, e também passar por uma avaliação técnica. A Defesa Civil do Estado de São Paulo reforça para que a população fique atenta aos alertas oficiais e, claro, evite transitar por áreas alagadas e também onde há risco de novos deslizamentos de terra. Carol. Obrigada, Natália Laux, de São Paulo, destacando também para a gente o que é essa operação em grande parte do estado, que vem enfrentando deslizamentos. O solo continua muito encharcado, daí os alertas que temos da Defesa Civil de São Paulo, hoje mobilizada. Litoral do estado ainda tem risco de temporais. É uma situação de perigo, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. Sul do Rio de Janeiro também está na mesma situação, assim como esta faixa aqui do extremo norte. Destaque aqui são essas áreas em laranja do mapa que estamos falando. E também do Tocantins até Minas Gerais. Em Belo Horizonte pode chover até 40 milímetros. Outras capitais na rota dos temporais: Brasília, Fortaleza e Belém. Aliás, Brasília já começou o dia com o tempo bem fechado por lá. É aquela chuva intensa com acumulados entre 25 e 40 milímetros. E sensação de dia abafado. Hoje, o sol predomina apenas nas áreas em amarelo aqui do nosso mapa. Portanto, aqui no estado do Acre, também do norte do Amazonas até o Amapá, nesta área aqui da região Nordeste e do Mato Grosso do sul do estado, até o Rio Grande do Sul. Aliás, no sul do país, atenção no litoral de Santa Catarina e do Paraná. Por lá, a chuva pode ser mais intensa nessa segunda-feira. Em São Paulo, a gente te mostra como é que o dia começa. O sol está aparecendo, nesse momento, mas entre muitas nuvens na cidade. O dia promete ser quente, pode chover na capital. É aquela chuva que vem em forma de pancadas, principalmente à tarde, e pode ser forte.
as pancadas de verão que continuam na cidade de São Paulo. Mas a capital paulista não está na rota desses temporais mais intensos, como os que devem cair no litoral do estado. Hoje, em São Paulo, máxima de 28 graus.